Salve Maria Santíssima. Hoje eu quero falar para você algumas frases sobre os santos e o sofrimento, o que os santos nos ensinam acerca do sofrimento. Santo Agostinho fala o seguinte: a cruz é uma escola. Quem ama não sofre, quem sofre ama o sofrimento. Noite e dia minha mãe vos oferecia por mim, em sacrifício o sangue do seu coração transformado em lágrimas. Ele referindo-se a Santa Mônica. Ainda que bons e maus sofram as mesmas penas, não as sofrem do mesmo modo. Os sofrimentos são os mesmos, mas os atingidos são diferentes. Provados na mesma desgraça, os maus odeiam a Deus e o blasfemam, enquanto os bons rezam e louvam. A diferença não está na desgraça que se sofre, mas na qualidade de quem a sofre. Agitados, o lodo e o perfume primeiro cheira mal e o segundo exala agradável fragrância. A firmeza cristã exige não só fazer o bem, mas também sofrer o mal. Repetindo o que Santo Agostinho fala, né? Agitados o lodo e o perfume, o primeiro cheira mal e o segundo exala agradável fragrância. Santo Afonso de Ligório, santo que amo muito, né? Assim como também amo Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Não podemos ter maior garantia de agradarmos a Deus do que aceitando de boa vontade as cruzes mandadas por Ele. Não podes rezar? Que oração melhor do que olhar para o crucifixo, de quando em quando, e oferecer as dores que suportas, unindo o pouco que sofres às dores imensas de Jesus Cristo na cruz? A ciência dos santos consiste em sofrer constantemente por Jesus Cristo. É pelo sofrimento que mais prontamente nos santificamos. Todas as obras divinas têm o selo da cruz. Agrada a Deus e sofrer. Eis a primeira regra dos santos: agradar a Deus e sofrer. Santa Catarina de Sena nos ensina: os males desta existência não são punições, mas correções ao filho que ofende. Nesta vida ninguém vive sem cruz. O apego faz sofrer. São João da Cruz nos ensina: quem se queixa ou murmura não é cristão perfeito, nem mesmo um bom cristão. Por causa de prazeres passageiros, sofre-se grandes tormentos eternos. Ainda que estejais no sofrimento, não queirais fazer a tua vontade, pois assim terás o dobro do sofrimento. Quando tiveres algum aborrecimento ou desgosto, lembra-te de Cristo crucificado, e cala-te. Se quiser chegar a possuir Cristo, jamais o busque sem a cruz. Não fujas do sofrimento, porque nele está a tua saúde. Santa Teresa de Ávila. O mérito consiste no sofrer e amar. Quem abraça as cruzes que Deus lhe manda não as sente. O Senhor nunca nos manda um sofrimento sem nos recompensar com alguma graça, desde que aceitemos com resignação. A medida da capacidade de levar a cruz, grande ou pequena, é a do amor. São Francisco de Sales, o grande doutor do amor, vai falar o seguinte: uma hora de sofrimento por amor e submissão à vontade de Deus vale mais do que muitos dias de trabalho, feitos com menor amor. O Calvário é a montanha das pessoas que amam. Suportar os desprezos é a pedra de toque da humildade e da verdadeira virtude. Quando se ama, não se sofre, mas se vem o sofrimento é recebido com amor. A cruz é a porta real para a entrada no templo da santidade. Santo Ambrósio. Nenhuma coisa é mais consoladora e gloriosa do que trazer consigo o ensinar de Jesus crucificado. São Bernardo de Claraval. A morte é a porta da vida. Não consideres tanto o que sofres, mas o que Jesus sofreu por ti. São João Crisóstomo. Quando o Senhor concede a alguém a graça de sofrer, faz-lhe um bem maior do que se lhe desse o poder de ressuscitar os mortos. Isso porque o homem que faz milagres se torna devedor de Deus, mas no sofrimento, Deus se torna devedor do homem. Sois muito exato em contar os teus sofrimentos, e sois porventura em contar os pecados que os provocam? São Gregório Magno. Todos os santos foram mártires ou pela espada ou pela paciência. Santa Teresinha também vai nos ensinar o seguinte: um dia sem cruz é um dia perdido.
Santa Teresa de Ávila fala que quando nós abraçamos e beijamos a cruz, ela não pesa, mas quando nós arrastamos a cruz, sim, ela vai pesar. Então, aprendamos com os santos, na escola destes grandes doutores, destes grandes pais e mães espirituais. Santa Maria Madalena de Paz, ela falava o seguinte: sofrer e não morrer. Ou seja, ela sabia que quanto mais sofrimento oferecido aqui a Deus, oferecido a Ele, mas muito mais haveria uma glória no céu. Como fala São Paulo, o sofrimento da vida presente nada se compara à glória futura. Mente humana jamais imaginou. Ouvido humano jamais ouviu. Olhos jamais viram o que Deus tem reservado para os seus filhos. Precisamos aprender com os santos, como fala Santa Teresa de Ávila. Também sofrer ou morrer. Ou seja, para ela dizia também muitas vezes, né? A única coisa que me espantaria no céu seria encontrar alguém que tivesse amado mais ao Senhor do que eu. Não era presunção. É um coração que diz diante do Senhor: eu quero te amar cada vez mais, Senhor. Cada vez mais. Uma vez um amigo meu partilhou assim comigo, né? Nós não devemos dar sentido à nossa cruz. Mas é a cruz que nos dá sentido. Eu achei interessante quando ele falou: nós não precisamos dar o sentido à cruz, é a cruz que é o sentido, de fato, a cruz de Cristo, a cruz, esse mistério de amor, né? Ela que é o sentido da nossa vida. Achei muito forte, porque é dela que emana, é a árvore da vida ali, que é prefigurada lá no Antigo Testamento, através da árvore da vida, lá no paraíso, que é prefigurada pelo lenho, pela madeira da Arca de Noé, que é prefigurada pelo umbral de madeira das janelas do povo hebreu, que o sangue que tocava esse umbral, essa madeira, o anjo exterminador não passava pela casa para matar. Dessa mesma forma, o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus imolado e ressuscitado, que tocou a cruz, o madeiro, nos livra da morte eterna. Então, abracemos esse mistério. Como São João da Cruz fala, santo é aquele que vive bem os imprevistos de cada dia. Santa Teresa de Ávila, Santa Maria Madalena de Paz e outros santos, algumas vezes, quando não tinha sofrimento, perguntava: Senhor, tu me esqueceu? E o Senhor perguntava: por quê? Pergunta se eu te esqueci. E elas falavam: porque hoje não me mandaste sofrimentos. Para os santos, os sofrimentos eram oportunidades de amar melhor a Deus. Então, aprendamos, né, com os santos. Não desanimemos diante das provações. Que o Senhor nos dê a graça de perseverar, de não sermos pessoas que vivem escravas dos prazeres, mas homens e mulheres de fé. Amém. Deus abençoe.